que a palavra de Deus possa primeiro, meu Pai, em nossos corações da minha vida, para nos despertar, meu Deus, como o seu povo, meu Pai, escolhido e lavado de remédio pela tua presença, Pai. Espírito Santo, toma conta, Senhor, da presença da tua filha. Usa a tua boca, meu Deus, como chama viva na presença do Senhor, meu Deus. E fala conosco, meu Deus. É que eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Assim forma, em nome de Jesus. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui nessa manhã. Ao convite da pastora Magda, do pastor Adão, amém, juntamente com meu esposo, pastor Francisco Assunção, pastor Adelson, que é um grande amigo nosso no ministério, companheiro do ministerial, amém? Estamos aqui porque o Espírito Santo preparou esse dia para juntos nós adorarmos e bendizermos o nome dele. E a presença dele já está sendo derramada neste lugar. Os céus estão abertos neste lugar. O Espírito Santo de Deus está agindo aqui. Desde a primeira oração, o primeiro louvor, tudo que foi falado neste altar, os louvores ministrados, porque convém que ele cresça e nós diminuamos, porque ele é digno de toda a glória e todo louvor. Antes de nós passarmos para a palavra, de pé, convoquei você a adorar junto comigo. Aleluia! Quando o homem faz questão de adorar somente a Deus, ele é honrado pelo Pai. Aleluia! Abre a tua boca de amor e adora Ele. É tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Este alguém é escolhido e também é favorito. Sabe pra quê? Pra ser honrado por Deus e vencer inimigo. Um certo homem, por nome de Macobeu, na porta do palácio é humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã resolveu fazer uma forca para lhe matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, pois ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. E Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que eu devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele, a coroa, põe nele, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: este homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. E é aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá. O Amã que te fez propaganda de graça, ele vai fazer seu inimigo para essa empreitada. Ele fará tua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei é te sagrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei é te sagrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei é te sagrada. Agora aplauda ele, agora! Pega a veste, põe nele, sua coroa, põe nele, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis aí o homem que o rei veio agradar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para a minha igreja. E é aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá.
Existe um memorial ao teu respeito e ao meu respeito diante de Deus. Porque o Deus que te escolheu e nos escolheu, Ele conhece o teu nome, Ele conhece o teu RG, Ele conhece a sua identidade, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece a tua luta, mas Ele conhece também a tua oração e as tuas orações. Porque quando uma igreja ora, quando um crente ora, as suas orações sobem como incenso até as narinas de Deus. A Bíblia nos diz que as orações dos santos, elas estão no castiçal, no incensário com incenso, como as suas orações estão no incensário de ouro diante de Deus. A Bíblia diz que os 24 anciões estão com incensário de ouro nas suas mãos e contém as orações dos santos em toda a terra. As suas orações sobem como um memorial diante de Deus. A Bíblia nos diz, eu quero aqui compartilhar com você nessa manhã, que é manhã de salvação, é manhã de libertação, é manhã de Deus vai resgatar a vida neste lugar, onde Deus vai libertar os oprimidos, porque Ele tem um memorial diante dele a teu respeito. A Bíblia nos fala de um centurião chamado Cornélio. Um centurião é aquele que estava à frente de um exército de homens pequeno, de aproximadamente 100 homens a pé, o que se chamava centúria. E esse centurião chamado Cornélio, que vivia em Cesareia, era um gentil da corte italiana, que temia a Deus, que fazia suas esmolas aos pobres, e a Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas. Mas eu quero dizer para você que o que subia, pastor Adão, pastor Magno da igreja, obreiros, levitas deste ministério, visitante que está aqui nessa manhã, o que subiu primeiro, o que o anjo relata para Cornélio, que o que subiu em memória dele primeiro foram as contínuas orações que ele fazia diariamente diante de Deus. O anjo vai dizer: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Ou seja, a tua oração, o teu amor pelo próximo tem subido, a tua caridade diante de Deus ao memorial, e Ele respondeu a tua oração. Cornélio teve as suas orações respondidas. Cornélio era um homem da corte italiana, era um gentil, conhecedor da lei, seguidor da lei, que zelava pelo nome do Deus de Israel, era temente a Deus, fazia suas esmolas, ou seja, ajudava os pobres e orava continuamente ao Senhor, o único Deus que pode salvar. E o Deus que escolheu você é o mesmo que escolheu Cornélio, e escolheu porque conhecia a vida dele, conhecia o seu coração, conhecia a chama que ardia no coração de Cornélio. Deus nessa manhã está esquadrinhando corações aqui, porque Ele conhece as intenções dos corações. E quando alguém está passando por luta, por dificuldade, mas no meio da prova adora, no meio da prova exalta o nome daquele que te chamou e te escolheu, e que não abre mão de se prostrar apenas para adorar o nome do Santo de Israel. Porque o crente escolhido, ele não se prostra diante do pecado, ele não se prostra diante da enfermidade, ele não se prostra diante da depressão, ele não se prostra diante do sistema caído, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Jesus disse que o mundo jaz do maligno, mas nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Você não é qualquer um. Deus te conhece. Quando Deus chamou Jeremias, lá no capítulo 1 do profeta, intitulado, escrito pelo profeta Jeremias, ele vai dizer que Deus chama ele e diz assim: antes que tu entrasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e já tinha te escolhido e te consagrado como profeta às nações.
precisando de ouvir a palavra de salvação, de conhecer a mensagem da cruz, a qual ele não conhecia, e de receber o Espírito Santo para ser selado como um dos salvos, o qual você e eu não somos. Aleluia. E a Bíblia nos diz que o Deus que tem um memorial a nosso respeito, que conhece o nosso endereço, que conhece a nossa casa, Ele vai enviar um anjo para falar com Cornélio, porque Deus conhecia onde estava a pessoa que anunciava o evangelho para Cornélio. O Deus que conhecia Cornélio, ele conhecia um tal Simão, o curtidor que morava lá em Jope, ou seja, em Jafa, a 45 quilômetros de Cesareia e a 100 quilômetros de Jerusalém. O Deus que conhecia e que programou a salvação de Cornélio vai dizer: Cornélio, envia teus homens até a casa de Judas, até a casa de Simão, o curtidor, que está com a sua casa lá na beira do mar. E lá está Pedro, Simão, o sobrenome Pedro, e eles vão buscar Pedro, e Pedro vai vir até ti para te apresentar e te explicar tudo o que você deve fazer para ser salvo. Hoje é uma manhã que Deus está falando o tempo todo sobre vigiar, sobre guardar a coroa, sobre guardar o que nós temos, para que ninguém tire a nossa coroa, porque a alegria da nossa vida é a nossa salvação, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aqueles que permanecer fiel até o fim herdarão a coroa da vida. E Cornélio vai ser instruído, e ele vai mandar 2 servos e um soldado que estava a seu serviço, um soldado temente a Deus, vai ser enviado até onde estava o apóstolo Pedro, na casa de Simão, porque Deus conhecia o endereço de Simão, o curtidor, o simples curtidor, mas Deus conhecia a casa, o endereço dele, e sabia que Pedro estava lá. Deus poderia muito bem ter enviado Filipe para pregar para Cornélio. Filipe, o evangelista, não confundamos Filipe, o evangelista, e não o apóstolo. Filipe, o evangelista, o qual foi escolhido junto com Estevão, um dos 7 diáconos, e que eram cheios do Espírito Santo, estava lá em Cesareia fazendo a obra de Deus. E a Bíblia nos relata que Filipe, ele tinha 4 filhas que profetizavam. E Deus envia o Cornélio para buscar Pedro. Por que não enviou Filipe? Porque Deus tinha algo a tratar com o apóstolo Pedro. Os apóstolos foram chamados para pregar evangelhos, e eles pensavam que o evangelho e a salvação era apenas para os judeus destinada. Mas Deus, quando escolhe Abraão, Ele escolhe um gentil e faz dele uma grande nação, a nação de Israel. A Bíblia nos fala que Jesus veio para os seus, mas os seus o abandonaram e o rejeitaram, e por isso Jesus Cristo, a salvação, se estendeu a nós, aos gentios. Pedro precisava ser tratado porque Pedro, ele era preconceituoso. Pedro, certa feita, o apóstolo Paulo vai ter um debate, uma discussão com Pedro, porque Pedro se assentava junto com os gentios para comer, para se alimentar o seu corpo físico. Mas quando Paulo começa a se aproximar e se levanta da mesa dos gentios de fininho, tentando se esconder, porque ele julgava os gentios como impuros e que eles não eram dignos da salvação. E Jesus queria tratar o coração de Pedro. Jesus queria transformar o caráter dele, tirar o preconceito de dentro do Pedro, para que ele se tornasse o grande apóstolo que ele se tornou. Cornélio vai enviar. Cornélio estava orando quando o anjo aparece para ele uma visão, e era a 9ª hora, ou seja, 3 horas da tarde. Cornélio estava orando. Você tem orado? Qual é o memorial que tem subido diante de Deus a teu respeito? Qual é o memorial? Tem subido diante de Deus que você é uma mulher de oração, que você é um homem de oração, que você é um crente grato, um crente fiel, um crente que se desvia de todo mal?
diz em Malaquias, no capítulo 3, e no verso 16 até o 18, que existe um memorial diante de Deus a respeito dos fiéis, dos justos. E o justo, irmão, não é aquele que não peca, não. O justo é aquele que foi e que é justificado pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Porque na cruz foi cravada a cédula da condenação que era para mim e para você, igreja. E a Bíblia vai dizer em Malaquias 3:16 que existe um memorial a nosso respeito daqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Serão como joias diante do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor. Sabe qual dia? Será como joias diante do Senhor. No dia da aflição, no dia da luta. Porque quando você é ouro, você precisa ser polido, purificado. Basta mesmo pela olaria de Deus para ser purificado. Mas você não é bijuteria, você é joia preciosa. Aleluia! E o profeta Malaquias vai continuar dizendo que serão como joias, diz o Senhor, naquele dia, e eu os pouparei, assim como o pai poupa o filho que ele ama. Ele vai te poupar da condenação eterna. Ele vai te livrar no dia mau, no dia que a fornalha estiver aquecida contra a tua vida. O quarto homem já está lá dentro, esperando o crente fiel para livrá-lo da morte. Mas o que importa, e o que é pior do que a morte física, é a morte espiritual. Deus nessa manhã vai despertar crente aqui, vai avivar o povo dele, vai restaurar, vai trazer um avivamento de restauração e um renovo para que a igreja seja uma igreja mais e mais espiritual. E a Bíblia continua dizendo, profeta Malaquias, que Deus o poupará no dia mau, como um pai poupa o filho que ama. E mais uma vez, versículo 18 de Malaquias 3:18, mais uma vez, conhecereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que teme ao Senhor e o que não teme. Porque aquele que teme ao Senhor, Deus tem um memorial de vitória diante do Pai. O Pai tem um memorial de conquista, de salvação, de libertação e de bênçãos em todas as áreas da tua vida e de salvação. Porque o maior memorial que Deus quer ter a teu respeito é o memorial de uma igreja espiritual. Uma igreja que, assim como o apóstolo Paulo dizia, eu sei me contentar, eu sei agir quando estou com fome, quando estou na abundância ou quando estou na falta dela. Porque ele vai dizer assim em Filipenses 3, ele vai dizer em Filipenses 3:4, ele vai dizer, posso, 4:13, posso todas as coisas em quem? Em Cristo que nos fortalece. Ele estava falando, eu posso todas as coisas quando eu estiver na abundância, mas eu posso todas as coisas quando eu tiver falta dela. Porque Paulo, ele foi açoitado, ele foi preso, ele sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora lá na ilha, mas Deus estava com ele, guardando e livrando, sustendo e provendo, porque Deus tem um memorial a respeito de Paulo, Deus tem um memorial a respeito da tua vida, Deus tem um memorial a respeito do seu povo. E Cornélio vai enviar os homens, os 2 servos e um soldado fiel até a casa de Simão, lá na beira do mar. Lá em Jope, Pedro, ao meio-dia, ou seja, sexta hora da tarde, Pedro vai subir para o terraço e vai orar. Quando o crente ora, o memorial de Deus é ativado no céu. Ou seja, a memória de Deus é ativada. Porque a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que ela gerou no seu ventre. Contudo, eu, Senhor, não me esquecerei de vós, porque eu tenho vos gravado na palma da minha mão direita. Glória a Deus, Pedro está no terraço orando. Cornélio, no dia anterior, estava o quê? Orando. Às 3 horas da tarde, o anjo aparece. E
Cornélio, envia teus homens até Jope, na casa de Simão, o curtidor. Lá está Simão, por sobrenome Pedro. Traga ele até a sua casa, porque o memorial de Deus para Cornélio era de salvação para ele e a sua família. Era memorial de salvação. O clamor da terra era, fica ligado, o clamor dos judeus, o clamor que tinha o coração de Pedro era que Cornélio não era digno. O clamor que o diabo tem a nosso respeito é que nós não somos dignos, não somos não, mas o sangue de Jesus nos resgatou e nos garante a vitória e a salvação e a remissão dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o salário da morte, do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando os homens chegam no outro dia, porque era 45 quilômetros aproximadamente de distância, na casa de Simão, Pedro está orando no terraço. Meio-dia Pedro teve fome. Ao meio-dia Pedro está orando. No dia anterior Cornélio estava orando às 3 horas. Deus opera no meio da oração. Não desista de orar. Como foi louvado aqui, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se santifique um pouco mais, porque Deus trabalha no meio do clamor e da oração do teu povo. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Clamar em alta voz é clamar em alta voz ao Senhor. A Bíblia diz que Cornélio orava continuadamente. Não é orar só um dia, não é orar só uma semana e desistir. O que eu quero dizer para você, se lembre que a oração faz parte do arsenal de Deus. Lá de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. A fé é o escudo para combater os dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus é sapato para os teus pés. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando os homens de Cornélio chegam na casa de Simão, de Judas, de Simão, curtidor, Pedro está orando no terraço. A Bíblia diz que ele teve fome e eles estavam preparando a comida lá na casa de Simão. Enquanto a comida terrena, física estava sendo preparada, Pedro estava preparando o seu espírito com o alimento espiritual, orando, porque quem ora recebe as revelações do céu. Quem ora não é enganado, não é confundido. A Bíblia diz que o justo não será envergonhado e nem confundido, mas confundidos serão os que transgridem sem causa. Aleluia. Aleluia. Você sente a presença de Deus. A glória de Deus está envolvendo a tua vida. A glória de Deus está partindo do altar e envolvendo a tua vida, porque a glória é para quem buscar. O véu já foi rasgado e você tem liberdade para entrar no santuário, na presença de Deus. Ative a presença de Deus, ative a unção de Deus na tua vida neste lugar e leve dessa glória para a tua casa, para viver uma semana, um mês e um ano de 2025, onde o memorial de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério seja de vitórias e conquistas, seja de renovo, renovo espiritual. Glória a Deus. Quando os homens chegam lá na casa de Simão, Glória a Deus. Deus tinha acabado de dar uma visão para Pedro. A Bíblia diz que desce do céu como um vaso, um lençol se estende nas 4 partes amarrado, um lençol cheio de toda sorte de répteis, quadrúpedes e animais impuros. Aleluia. Desce até a altura onde Pedro está orando no terraço. Glória. E a voz de Deus que vai dizer assim: Pedro, mata e come. Imagina você, um judeu Glória a Deus. que guardava a lei do levirato, que não comia nada impuro, pastores, obreiros, que não comia
que eles consideravam impuro carne de porco. Ele deve ter visto porco. Ele deve ter visto ali urubu. Ele deve ter visto tantas aves, porque fala de toda sorte de quadrúpedes. E de aves e répteis, cobras, répteis. Vários répteis ele viu ali, quadrúpedes. E alimentos, carnes impuras para o judeu. Pedro vai dizer assim: não, Senhor, porque eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. A voz vai falar pela segunda e a terceira vez: Pedro, mata e come. Pedro vai dizer: Senhor, não, eu não vou colocar nada impuro na minha boca. Mas Deus estava usando uma metáfora, pastores, igreja, estava usando uma metáfora para Pedro. Ele aproveitou que Pedro estava com fome e trouxe para ele algo do céu. Falou com ele sobre um outro tipo de comida. Falou com ele, para ele assim: Pedro, não torne impuro que eu já purifiquei. E tem muitas pessoas que acham que Deus estava falando com eles sobre os alimentos. Mas não, Deus estava falando com Pedro sobre Cornélio, gentil, que para ele, para os judeus, era impuro, eram indignos da salvação. Deus vai dizer para Jesus assim: o anjo vai dizer assim: Pedro, não torne impuro que eu purifiquei. Quando Deus fala isso para ele, ele vai ficar pensando sobre aquela visão. E quando ele desce, os homens vão até lá. O homem da casa, o dono da casa, eu acredito que Simão vai subir até o terraço e vai dizer para ele: Pedro, os homens de Cornélio estão aqui. Os homens lá de Cesareia, 3 homens, 2 homens e um soldado vieram te buscar. Pedro vai descer pensando na visão, porque até aquele momento ele não entendeu a visão. Mas quando Pedro desce, presta atenção, quando você descer, quando Pedro desce do terraço, quando ele desce do terraço, quando ele chega diante dos homens de Cornélio, ele vai dizer assim: eis-me aqui. Aí ele vai dizer: o que vocês querem comigo? Eles vão dizer: Cornélio manda te buscar. Glória a Deus. Cornélio manda te buscar para anunciar as palavras da salvação para ele. Quando você descer em oração, quando você se humilhar na presença de Deus, como diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro tem que descer para receber a revelação, para compreender a palavra, para entender o significado da revelação, tem que descer na presença de Deus. Quando Pedro desce, ele compreende a revelação, porque o Espírito de Deus dá o entendimento para ele. Porque não existe revelação, existe a revelação, mas precisa da interpretação. E Deus vai mostrar para ele que ele estava falando sobre o gentil Cornélio. Quando ele vai caminhando, quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai compreender porque ele desceu do terraço. Você pode até orar, mas você precisa descer. Nós podemos até orar e jejuar, mas precisamos descer de todo orgulho, de todo preconceito, de todo julgamento, porque nós somos chamados para alcançar e ganhar almas nesta nação. Você foi chamado para alcançar as vidas, mas o preconceito tem impedido muitos de levar o evangelho da salvação. Porque nós queremos escolher quem é digno de salvação. Eu me incluo dentro da mensagem porque a Bíblia diz que a espada ela começa a cortar pelo altar. O que nós pregamos, nós precisamos procurar viver, porque a fé sem obra ela é morta. E nós somos chamados não para ser meramente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Quando nós descemos sem julgar o nosso irmão, porque muitos de nós queremos escolher quem é digno de ser salvo. Olhamos para um homossexual, às vezes para uma prostituta, para um dependente químico, para um alcoólatra, e às vezes passa no nosso pensamento: ele não é digno da salvação. Mas você e eu não éramos dignos, ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele pagou o preço. Ele cravou a cédula da condenação na cruz e nos comprou, nos resgatou. E existe um memorial diante do Pai. Quando o preconceito cair por terra, quando o julgamento, a Bíblia diz que primeiro nós precisamos tirar o argueiro, a trava dos nossos olhos para que vejamos. Muitas das vezes, irmão, nós somos como aquele que Jesus disse, que coa um mosquito e engole um camelo. Aleluia! Julga as pequenas coisas na vida do nosso próximo,
Mas às vezes nós fazemos pior porque já estamos julgando. E na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Aleluia. Cornélio, Deus tinha um memorial de salvação na casa dele. Quando Pedro desce, Deus revela. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Deus revela dá interpretação da revelação para Pedro lá na casa de Cornélio. No caminho Deus dá a interpretação, porque quando Pedro chega, ele vai dizer assim: o que te fez me trazer aqui, Cornélio? Cornélio vai dizer: ontem às 3 horas da tarde estava eu orando, e o anjo do Senhor apareceu a mim e me mandou buscar você na casa de Simão Curtidor lá em Jope, para ouvir. Minha família está toda aqui reunida, a família de Cornélio, os amigos íntimos de Cornélio estavam na casa reunidos para ouvir as palavras de salvação. E o apóstolo Pedro, que foi tratado por Jesus, levou a palavra. Glória a Deus. E Aleluia. Pedro vai dizer assim: eu vim sem resistir, porque ontem ao meio-dia estava eu orando lá no terraço, e o Senhor me fez. Aí ele relata a visão, me deu uma visão dos animais sobre o lençol, dizendo: mata e come. Eu disse: não, Senhor, porque eu nunca comi coisa imunda. Pedro disse assim: eu entendo agora que para Deus não existe, como Deus revelou para Paulo, não existe grego e nem judeu, mas todo aquele que agrada a Deus e busca a sua face, ele tem também direito a acessar a salvação pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Pedro vai começar a pregar, vai começar a expor sobre como ele acompanhou Jesus, como ele fala do ministério de Jesus, ele fala da crucificação de Jesus, ele fala da promessa de Jesus de salvar aquele que crê, e fala da ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Quando Pedro está ministrando o Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, pela primeira vez, é derramado sobre os gentios. Cornélio é batizado com o Espírito Santo. A família de Cornélio recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, recebe essa presença gloriosa que está agindo aqui nessa manhã. A presença que nós ativamos através da oração, da adoração e da busca pela face do Senhor. Porque a Bíblia diz: me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Aleluia. Você está buscando, você está adorando, você está orando, você está ativando o memorial de Deus a teu respeito nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai alcançar famílias aqui, porque tem famílias aqui intercedendo Meu nome, Jesus. pelo filho, pela filha, pela salvação, pela cura, por um milagre. Deus tem um memorial sobre a tua vida, e esse memorial é de vitória. Cornélio vai alcançar a salvação, amém? A Bíblia nos fala que existia um clamor lá em Gênesis 18, a partir do versículo 20, um clamor contra Sodoma e Gomorra. Por que você está falando sobre Sodoma e Gomorra? Estou dentro do texto e do contexto. Porque existe um clamor de bênção sobre o justo, mas existe um clamor de maldição, de justiça, de punição, de julgamento sobre aqueles que não temem ao Senhor. E já foi lido aqui o Salmo 1, que aquele que se desvia não assenta na roda do escarnecedor. Aleluia. Ele é como árvore diante das águas, que a sua folha não seca e não cai nos dias da sequidão. Assim existe um clamor contra Sodoma e Gomorra, mas aquelas cidades não se arrependeram do seu mau caminho, e Deus envia os 2 anjos lá para destruir aquela cidade. Mas o clamor não alcançou de destruição a vida de Ló, porque Ló temia o Senhor e afligia a sua alma e se desviava do mal, e Deus arranca ele de lá com um braço forte. O anjo do Senhor tira Ló e sua família. Porque existe um clamor de vitória, de livramento sobre a tua vida. Se você for fiel, se você permanecer na presença de Deus, em obediência à sua palavra, existe um clamor de livramento, existe um clamor de salvação, existe um memorial de vitória, de cura espiritual, física, emocional. Porque Deus quer curar, Deus quer arrancar depressão na vida de gente aqui nessa manhã. Igreja, dentro da igreja que ouve a palavra, que louva, que canta, que escuta, que adora, mas está assolado por uma depressão, por uma insônia, por uma preocupação excessiva.
sabe por que vem ansiedade? Por causa da preocupação excessiva com aquilo que não cabe a nós fazer. Porque a nós cabe crer. E tudo é possível. E o possível para nós fazemos. O impossível é para Deus. Jesus disse assim: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Olha, eu vou conjecturar. Com o perfume que você vai usar, se ele é de marca, se não é. Com o calçado que você vai usar, se ele é de marca, não é. Com o carro que você vai conduzir, se ele é de boa marca, se ele é novo, se ele é antigo. Com a casa que você quer morar, com as suas faturas que estão chegando. Descansa no Senhor, porque Ele tem um memorial de provisão para crente que confia nele. Eu vou repetir, porque meia dúzia, Deus tem um memorial de provisão para crente que confia nele. E é hoje, porque a Bíblia diz que Ele é Deus de já. Sodoma e Gomorra ofereceu. Não é porque Deus é injusto, porque Deus é justo. Eles tiveram oportunidade, mas eles rejeitaram. E o memorial que subiu, Deus vai dizer assim, em Gênesis 18, 20 e 21. Eis que grande é o clamor que sobe até a mim sobre Sodoma e Gomorra. Eis que eu vou descer, escuta, eu vou descer e vou ver se realmente é como chega até o céu. Porque existem anjos que anotam as nossas obras, que sobem até Deus com um relatório sobre as nossas ações. A Bíblia diz que Deus esquadrinha os corações. Isso para dar a cada um segundo o quê? Segundo as suas obras. Ah, mas ninguém é salvo pelas obras. Não é não, é pela fé. É dom de Deus. Mas as nossas obras sobem como memorial de Deus. A sua obra tem sido uma palha, tem sido feno, tem sido tijolo, tem sido ferro, tem sido bronze, ou suas obras são ouro diante de Deus? Porque se for ouro, vai resistir ao fogo. A Bíblia diz, nós acabamos de dizer que você é joia diante de Deus. Malaquias 3, 17, 17 e 18 vai dizer no 17 que você é joia diante do Senhor, não é bijuteria barata não. Então as tuas obras não são de palha, elas não são de ferro, nem de bronze, nem de prata, mas é ouro, que quando passa pelo fogo é refinado, é purificado e o valor aumenta, aleluia. Quando você passa pela refinaria de Deus, como joia preciosa de Deus, você é refinado, você é refinada, você é purificado, e quando o ouro é purificado, aumenta-se o valor. Sodoma e Gomorra é destruída. E eu quero compartilhar para orar com você, porque eu oro o relógio. Relógio de igreja, eu sempre costumo dizer que me conhece, sabe? Relógio de igreja não é convertido. Parece que quando é para festejar lá no mundo, para dançar forró, para festejar, para tomar cachaça, para prostituir, parece que o tempo para. É ou não é? Mas quando você está na presença de Deus, o relógio dispara, 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 dispara. E nós precisamos seguir o horário, porque senão depois não tem mais convite, né, pastor? Irmãos, Sodoma e Gomorra foi porque grande é o clamor, e Deus desceu e disse que o clamor era justo e verdadeiro. Aleluia. Mas existe uma cidade, lá no livro que escreveu o profeta Jonas, o profeta fujão, chamada Nínive, capital da Assíria, do povo, inimigo do povo de Deus. Os assírios eram inimigos do povo de Deus. E Deus vai escolher Jonas, e Jonas tinha um preconceito, uma raiva, um ódio do povo de Nínive. Jonas tinha uma ferida aberta, Jonas não queria pregar para eles. Jonas dizia assim, porque eu vou pregar e se eles arrepender, Deus é misericordioso, Deus vai perdoar. Tem crente que não quer que Deus perdoe, irmão, não. Tem crente que quer ser perdoado, mas não quer liberar perdão. E já foi falado nessa manhã, tem que liberar perdão para se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E tem mais. Não é só irmão, não. Porque Jesus disse assim que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o nosso inimigo. Qual que é mais difícil de amar? Tem gente que diz que o difícil é perdoar é o irmão. O mais difícil, irmão, é perdoar o seu inimigo, que bate na tua face direita e você, Jesus, diz para a esquerda. Glória a Deus. Aleluia.
Mas que nós fomos cumpridores da palavra. Para subir um memorial de vitória na nossa vida, nós precisamos aprender a perdoar. E quem nos ajuda a perdoar é o Espírito Santo de Deus. É por isso que a igreja tem que buscar os dons espirituais, pastor. Tem que buscar os frutos do Espírito. Porque os crentes que não têm o Espírito Santo, sabe por que Deus mandou Pedro na casa de Cornélio? Porque Cornélio já era misericordioso, já fazia esmola, já servia, já era fiel. Era homem justo ali diante do povo da cidade de Cesareia. Mas ele precisava conhecer a salvação. Ele precisava receber o Espírito Santo e os dons do céu. Porque ninguém pode ser salvo, apenas podemos pelo nome de Jesus. Não há outro nome dado no céu e na terra, no qual pode te salvar e alcançar a tua família e alcançar a tua salvação. Jonas, ele vai fugir, você já sabe, resumindo, ele vai chegar lá em Nínive, porque Deus vai preparar um transporte para ele. Um transporte marítimo, um grande navio, cruzeiro, primeira classe. Porque se nós não formos por obediência, ele vai fazer nós ir à força. Se não for pelo bem, vai pela força. Porque quando Deus decreta, existiu um memorial de salvação para Nínive. Para Nínive dos dias de Jonas. Porque a Bíblia diz que Nínive seria destruída. Mas a Nínive dos dias do profeta Jonas, existiu um memorial diante de Deus de salvação para aquele povo. Quase o quê? 120 mil homens, almas naquele lugar, naquela cidade. E quando Deus ele envia Jonas, ele não vai, ele vai para Tarso, ele compra um bilhete. Escuta, ele vai, compra um bilhete e vai para Tarso, lá no porão do navio. Esconde. Tem gente que se esconde para não fazer o que Deus está mandando. Mas é melhor ir quando ele manda pela primeira vez, porque na segunda ele vai preparar a baleia. Aleluia. Mas o memorial de salvação para Nínive estava de pé diante de Deus. Assim como o memorial de destruição para Sodoma estava de pé o memorial de salvação para aquele povo. Quando Jonas prega o evangelho, uma cidade que ele percorreu cerca de quê? 3 dias, pregando e anunciando. Dentro de 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Eu imagino o coração de Jonas. Chega logo, tá no 39º, 38º, 37º. Chega logo os 40 dias, eu estou conjecturando, porque ele queria ver a destruição daquele povo. O povo inimigo do povo. É igual Pedro. Pedro, assim como Jonas, tinha um preconceito e não queria pregar para Cornélio, para os gentios, porque os romanos eram o quê? Era um povo que afligia o povo de Deus. Era um povo que taxava de imposto. Era um povo que escravizava. Era um povo que matava os cristãos, irmãos. Roma, ele era da corte italiana, Roma. Quando Jonas ele chega na cidade e prega, imagina ele com pressa para chegar aos 40 dias para ver a destruição. Mas diante de Deus estava assim o memorial. O rei da cidade vai se arrepender. O povo vai se arrepender, o povo vai chegar. Eles vão levar a palavra para o rei. O rei vai vestir de pano de saco e vai dar ordem para o povo, toda a cidade e todos os animais, para jejuar por 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber e se arrepender. E tem mais, o rei vai dizer: clamar em alta voz ao Senhor, o Deus de Israel, para que talvez ele se arrependa e não destrua a nossa cidade. Oração sobe como memorial diante de Deus. É como incenso nas narinas de Deus. A oração, quando está cheia de sinceridade e arrependimento. Porque também tem uma oração. Tem uma oração que não sobe até o trono, não passa do teto. A Bíblia vai dizer que Jesus vai contar uma parábola de um fariseu e um samaritano. O fariseu vai se colocar no meio da praça. Você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém que faz as suas orações de frente do povo? De frente do templo? Se coloca lá de frente do templo e começa a orar, a bater no peito e a olhar para o samaritano. Ele começa a julgar aquele samaritano. Ele começa a dizer assim: eu sou fiel,
Eu faço as minhas orações 3 vezes por dia. Eu sou dizimista. Eu não sou como esse aí, que não ora, que não dizima, que não é fiel, que é impuro. E aí o samaritano, de cabeça baixa, envergonhado, a Bíblia diz que ele não ousava olhar para o céu, porque ele se considerava injusto e indigno. Mas ele tinha um coração quebrantado, estava arrependido. Ele estava arrependido diante de Deus. Aí Jesus vai dizer que o fariseu saiu e não foi justificada a sua oração, não foi aceita, mas o samaritano foi justificado por Deus. Porque o clamor de Nínive chegou até o trono de Deus, o memorial de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele salva toda aquela nação ali, aproximadamente 120 mil pessoas. E o clamor e o memorial foi de salvação. Nessa manhã eu quero que você tome posse. Glória a Deus, aleluia. Da sua vitória, porque o memorial de Deus está ativado. Aleluia. Eu quero que você, as irmãs, todas se coloquem diante aqui do altar. As irmãs. Eita glória. Então ativa o memorial de Deus a teu respeito nessa manhã. Ore, ame, perdoe. Faça a obra de um evangelista. Meu Deus. Faça a obra de um missionário. Porque a Bíblia diz que o que ganha a alma sabe o é. Continue orando pela tua família. Continue pregando. Continue ganhando almas. Continue clamando, jejuando, se santificando. Guarda o que tens. Pede a Deus para fortalecer a tua fé. Eu vou orar por você, mas você vai abrir com a boca e vai orar. Meu Deus, nessa manhã eu quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Senhor, diante de ti, nessa palavra de vitória, existe um memorial a favor de cada irmã que está diante desse altar nessa manhã. O grupo das mulheres, o coral, Senhor, as mulheres deste ministério. Meu Deus, fortalece, renova, restaura, Senhor. Aumenta a fé das tuas servas. Renova, ativa o dom, Senhor. Ativa os dons espirituais. Renova, derrama unção do alto. Derrama a unção do céu neste lugar. Porque o céu está aberto aqui. Abra a boca agora. Abra a boca e apresenta a Deus o seu pedido. Porque Ele está alcançando a sua família. Ele está alcançando o teu projeto. Ele está alcançando o teu ministério. Ele está alcançando a tua saúde física. Ele está curando a depressão, meu Deus. Visita essa vida deprimida. Visita essa mulher que está com depressão, meu Pai. Lança por terra a ansiedade, a insônia. Ai, meu Pai, a dependência do remédio controlado para dormir. Cai por terra toda enfermidade de ordem emocional, espiritual, psicológica, Senhor. Ah, Pai, na vida física, a saúde, visita do alto da cabeça. Visita a planta dos pés. Visita o sangue. Visita os nervos. Visita os ossos. Visita agora, Senhor, a coluna vertebral. Visita esse coração. Visita o útero, os ovários, as trompas dessa mulher. Lança por terra toda a infecção. Lança por terra esse diabetes do tipo 1, do tipo 2. A pedra nos rins, a pedra na vesícula. Essa dor de cabeça crônica. Ah, meu Deus, essa enfermidade cardíaca. Cai por terra essa opressão, toda depressão, todo o intento de Satanás. Repreende em nome de Jesus. Nós desligamos toda enfermidade. Seja desligado toda miséria, toda palavra contrária de maldição. Maldição hereditária cai por terra. Pai, liberta o filho dessa mulher. Liberta o esposo. Liberta, Senhor. Visita os projetos dela. Visita, meu Pai, visita. Meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, coloca as minhas mãos agora aqui, mas coloca as suas mãos agora sobre o ventre dela. Rabadecanta, serva minha, diz o Senhor, descansa em mim, porque sou eu que estou dando livramento para essa criança. Sou eu que escolhi como minha profeta na terra. É levita, adoradora. Tu verás o meu agir. Sou eu que preparei o médico para fazer esse parto. Sou eu que quero todo impedimento agora. Visita agora o cordão umbilical dessa menina, Senhor. Visita agora, Senhor, a placenta. Visita agora essa criança. Visita a tua serva. Repreende todo mal, todo decreto do inimigo. Sai. Pai, reveste da função. Fortalece ela, renova ela. Ela precisa, Senhor. Há dias que ela anda angustiada, preocupada. Mas o Senhor diz para si: sou eu que te digo. Sou Deus de provisão. Sou Deus de livramento.
Satanás, eu desfaço nessa manhã e te cerco com o muro de fogo e visita essa pessoa que tu tem intercedido por ela, porque o memorial que tem chegado até mim é de salvação, de livramento e de vitória. Recebe renovo, recebe vitória, e que toda insônia, toda ansiedade, toda tristeza vai no coração dela agora. Pai, em nome de Jesus, visita aquele quarto, porque tem noites que você não consegue dormir, mas o Senhor diz: descansa na minha palavra. Quando tu deitar teu cabelo no travesseiro, sou eu que guardo, sou eu que cuido, sou eu que faço. Descansa na minha presença e recebe renovo e livramento de Deus. Recebe provisão do céu. Meu Deus, visita cada mulher, visita cada homem, cada casal, cada família. Visita a tua igreja, Senhor. Pai, porque o memorial é de salvação, é de libertação, é de cura. Vai curando, vai abrindo as portas financeiras para a tua igreja. Vai abrindo as portas, porque tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. A porta que tu abre, o homem não pode fechar. A porta que tu fecha, ninguém pode abrir. Mas a tua palavra diz que o Senhor tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Para aquele que não nega o teu nome, para aquele que mesmo tendo poucas forças, não nega o teu nome, Senhor. Ó Pai, eu abençoo as mulheres, o grupo de mulheres, a pastora Magda, o pastor Adão, os obreiros desse ministério, os levitas, Senhor. Em nome de Jesus, cada diácono, cada visitante, cada família nessa manhã, receba de Deus o milagre, receba de Deus o livramento. Toda palavra de maldição cai por terra, toda palavra de maldição, toda maldição hereditária, o espírito do vício, do alcoolismo, a pessoa que é dependente de droga, entorpecente, o espírito de dúvida, cai por terra, a fraqueza espiritual. Recebe a cura, recebe a provisão de Deus em todas as áreas da tua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo nós oramos. E quem orou com fé, diga assim comigo. Levanta a tua mão, toda a igreja. Eu tomo posse da minha